O início da história templária soa quase como uma lenda. No ano de 1119, 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Payenes, decidiram formar uma irmandade para proteger os peregrinos que viajavam à Terra Santa. Estradas perigosas, desertos escaldantes e bandidos transformavam cada jornada em um risco de morte. Estes homens, em vez de buscar glória ou riqueza, fizeram um juramento radical: viver em pobreza, castidade e obediência, e empunhar espadas em nome da fé. Assim nascia a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O nome refletia sua missão e também sua primeira sede, as ruínas do antigo Templo de Salomão. Essa ligação sagrada alimentou desde cedo rumores que os templários haviam encontrado segredos ocultos sobre as pedras antigas, talvez o Santo Graal, talvez a Arca da Aliança. Não há provas, mas o mistério marcou a ordem desde o início. O que os diferenciava era sua identidade dupla. Eram monges e guerreiros. Vestiam túnicas brancas com uma cruz vermelha, símbolo de pureza e de sacrifício. Para eles, lutar não era apenas permitido, era sagrado. Surgiu então a ideia do malicídio. Matar um inimigo da fé era eliminar o mal. Essa crença os tornava implacáveis em combate e ao mesmo tempo profundamente devotos. Durante anos, foram apenas um pequeno grupo, até que em 1129, no Concílio de Troyes, a Igreja reconheceu oficialmente a ordem. Os Templários ganharam legitimidade. Bernardo escreveu o famoso Elogio da Nova Cavalaria, descrevendo-os como guerreiros de Cristo, diferente dos cavaleiros mundanos que buscavam apenas glória e riqueza. A partir daí, doações começaram a fluir por toda a Europa. Reis, nobres e fiéis comuns entregavam terras e ouro, acreditando que apoiar os templários era contribuir para a fé e garantir proteção espiritual. Em poucas décadas, os 9 cavaleiros se tornaram o embrião de uma rede poderosa, com fortalezas, recursos e uma disciplina militar incomparável. Nos primeiros anos, os templários deixaram de ser apenas protetores de peregrinos para se tornar a espinha dorsal da cristandade no Oriente. Ainda eram poucos, mas já carregavam consigo o peso de um mito em formação. Com o reconhecimento da igreja e o fluxo constante de doações, os templários logo deixaram de ser um pequeno grupo e se transformaram em uma figura militar temida. Seus castelos imponentes, como o de Krak dos Cavaleiros de Seyfert, garantiram a proteção estratégica, e sua disciplina no campo de batalha era lendária. Diferente de exércitos feudais desorganizados, os templários lutavam como uma muralha viva, guiados pela regra de nunca recuar. Essa reputação começou a se consolidar na Segunda Cruzada, entre 1147 e 1149, quando participaram da defesa de rotas e fortalezas. Mas a glória máxima veio em 1177, na Batalha de Montgisart. O rei Balduíno IV, conhecido como o Rei Leproso, marchava com apenas algumas centenas de homens, incluindo cerca de 500 templários, contra um exército muito maior comandado por Saladino. Contra todas as expectativas, os templários avançaram com ferocidade, desorganizando as linhas inimigas e infligindo uma derrota humilhante. Para os cristãos, foi um milagre. A fama da ordem se espalhou. Eram vistos como guerreiros de Deus. Mas a maré mudaria. Em 1187, ocorreu a tragédia de Hattin, perto do Lago da Galileia. Os cruzados, liderados pelo rei Guido de Lusignan, caíram na armadilha de Saladino. Privados de água sob sol escaldante, estavam enfraquecidos quando a batalha começou. O massacre foi inevitável. A Vera Cruz, relíquia mais sagrada, foi capturada e milhares de cavaleiros morreram. Muitos templários foram executados após a derrota. Foi um dos golpes mais devastadores da história das cruzadas. Poucos meses depois, Saladino tomou Jerusalém. Para os templários, significava perder o objetivo que havia justificado a sua existência: proteger a Cidade Santa. Ainda assim, recuaram para fortalezas e reorganizaram sua base em São João do Acre, mantendo-se ativos. Mas a aura de invencibilidade havia sido quebrada. Entre Montgisart e Hattin, os templários conheceram tanto a glória quanto a tragédia. Eram a esperança da cristandade e, ao mesmo tempo, testemunhas da fragilidade humana diante do destino. Se no campo de batalha os templários já eram temidos, fora dele construíram algo ainda mais impressionante: uma rede internacional de riqueza e influência. Doações de reis, nobres e até camponeses se multiplicavam. Em poucos anos, a ordem se tornou dona de terras, vinhedos, aldeias e até castelos em toda a Europa. Essas propriedades produziam alimentos, vinho e recursos que sustentavam sua máquina militar e lhes davam enorme poder. Mas o maior salto veio com a criação de um sistema financeiro inovador. Os templários permitiam que peregrinos e nobres depositassem dinheiro em uma casa da ordem e retirassem o equivalente em outra, até mesmo em Jerusalém. Era uma espécie de carta de crédito medieval, precursora dos bancos modernos. Esse sistema reduzia riscos de assaltos e facilitava o movimento de grandes somas entre continentes. Não demorou para que reis e governantes passassem a recorrer aos templários. Eles emprestavam dinheiro,
financiavam guerras, guardavam tesouros reais e até atuavam como administradores de fortunas. Na prática, se tornaram os banqueiros da Idade Média. Sua influência econômica era tão grande que muitos monarcas, sem perceber, estavam presos a uma teia de dependência financeira. Além disso, os templários possuíam uma frota de navios que cruzavam o Mediterrâneo, transportando soldados, mercadorias e peregrinos. Essa rede marítima aumentava ainda mais sua autonomia e poder. Não respondiam a nenhum rei, apenas ao Papa. Suas terras não eram taxadas, seus cavaleiros estavam sob jurisdição própria, e suas reuniões eram secretas. Eram, de fato, um Estado dentro do Estado. Esse poder paralelo despertava admiração e desconfiança. O símbolo oficial da ordem, 2 cavaleiros montando o mesmo cavalo, representando humildade, contrastava com a sua riqueza coletiva. Para o povo, isso parecia contraditório. Para os reis, parecia perigoso. O sucesso da ordem começou a gerar ressentimento entre todos os governantes europeus. Em um especial, começava a vê-los como uma grande ameaça, Felipe IV, da França. O auge dos Templários foi também o início de sua ruína. Seu poder econômico e político despertava desconfiança e, principalmente, inveja. E ninguém os via com mais temor e interesse do que Felipe IV da França, o Belo. Ambicioso e endividado até o pescoço com a ordem, Felipe encontrou no ataque aos Templários a chance de resolver seus problemas, eliminar sua dívida e tomar suas riquezas. Felipe sabia que não podia simplesmente destruí-los. A ordem tinha prestígio e proteção papal. Era necessário manchar a sua imagem. Assim, nasceram as acusações, heresia, idolatria, sodomia, adoração a um ídolo chamado Bafomé e rituais secretos blasfemos. Acusações absurdas, mas eficazes em uma época em que o medo da heresia era real e poderoso. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira que ficaria marcada para sempre, Felipe executou seu plano. Em toda a França, simultaneamente, cavaleiros templários foram presos, arrastados de suas casas e lançados nas masmorras. Esse dia sombrio seria lembrado como o início da superstição da Sexta-feira 13, como um dia de azar. Sob tortura, muitos cavaleiros confessaram crimes que nunca haviam cometido. Cuspir na cruz, negar a Cristo, adorar ídolos. Alguns depois negaram essas confissões, mas já era tarde. As palavras arrancadas pela dor serviram como prova para condená-los. A imagem da ordem estava destruída. O Papa Clemente V, pressionado por Felipe, cedeu. Em 1312, declarou a dissolução oficial da Ordem dos Templários no Concílio de Viena. Seus bens foram destinados aos hospitalários, mas muito se perdeu ou foi confiscado por reis locais. O famoso Tesouro Templário desapareceu, dando origem a uma das maiores lendas da história. Em 1314, Jacques de Molay, o último grão-mestre templário, foi levado à fogueira em Paris. Diante das chamas, declarou a inocência da ordem e, segundo relatos, lançou uma maldição. Convocou o Papa Clemente V e Filipe IV a comparecerem diante de Deus em menos de um ano. Incrivelmente, ambos morreram meses depois. Para muitos, não foi coincidência, mas o último ato de justiça dos Templários. A ordem que havia se tornado o escudo da cristandade foi destruída, não em batalha, mas pela política, pela ganância e pela intriga. Mas o fogo que consumiu Jacques de Molay não apagou os Templários, pelo contrário, acendeu o mito que atravessaria os séculos. Com a morte de Jacques de Molay, parecia que os Templários haviam desaparecido, mas na verdade, sua destruição só aumentou o fascínio. O fim da ordem não apagou sua memória, transformou-a em lenda. Um dos maiores mistérios é o Tesouro Templário. Quando a ordem foi dissolvida, esperava-se encontrar riquezas colossais, mas quase nada foi localizado. Teriam os Templários escondido ouro? Teriam fugido com navios carregados em La Rochelle, desaparecendo sem deixar rastros? Até hoje, o paradeiro dessas riquezas é um enigma. Outra crença é que os Templários guardaram o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Embora não haja provas históricas, a ligação da ordem com o Templo de Salomão alimenta essa narrativa. A ideia de que protegiam segredos capazes de mudar a fé cristã permanece viva na cultura popular. Alguns historiadores afirmam que os Templários sobreviveram nas sombras. Em Portugal, foram integrados à Ordem de Cristo, que mais tarde impulsionou as grandes navegações. Outros acreditam que deixaram heranças simbólicas que influenciaram a maçonaria. Sejam fatos ou mitos, essas teorias reforçam a ideia de que eles nunca desapareceram por completo. A lenda da maldição, lançada por Jacques de Molay, fortaleceu a aura mística. Quando o Papa Clemente V e Felipe IV morreram meses após sua execução, muitos acreditaram que era o cumprimento de sua profecia. Esse episódio selou os Templários como figuras quase sobrenaturais da Idade Média. Séculos depois, o Vaticano reavaliou sua história. Em 2007, os pergaminhos de Chinon revelaram que Clemente V havia absolvido os Templários das acusações de heresia antes da dissolução. Isso mostrou que foram vítimas de um processo político, não de fé. Foi uma reabilitação tardia, mas que reforçou a injustiça cometida contra eles. Hoje, os Templários estão presentes em livros, filmes, séries e jogos. De O Código da Vinci a Assassin's Creed, sua imagem é reinventada a cada geração. Para alguns, são mártires injustiçados. Para outros, guardiões de segredos proibidos.
o fato é que continuam sendo um dos maiores enigmas da história. Os Templários foram monges, guerreiros, banqueiros e mártires. Foram destruídos em nome da política, mas alcançaram a imortalidade na imaginação coletiva. Seu maior tesouro não está em ouro ou relíquias escondidas, mas no mito que atravessou os séculos. E você, acredita que os Templários guardavam segredos capazes de mudar a história, ou tudo não passa de um mito? Se esse mergulho no passado despertou sua curiosidade, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Assim, continuamos juntos nessa jornada por mistérios que provam que o passado nunca está morto. Ele continua ecoando em nós.